Imagina acordar dentro de um romance, só para descobrir que você é uma princesa destinada a morrer pelas mãos do seu próprio pai. Essa é a história de Atanásia e o mais novo recap do Velour Stories. Hoje vamos contar a história de Who Made Me a Princess. Antes de começar, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para eu continuar trazendo mais histórias como essa. Então, sem mais delongas, bora lá! Num salão majestoso, uma garota chora aos pés do imperador, agarrando-se às suas roupas em desespero. "O que preciso fazer para você me amar?" diz a menina aos prantos. "Eu deveria ser mais como Genete. Se eu for como ela, você chamará meu nome e me olhará com a mesma gentileza em seus olhos?" O imperador, por sua vez, com um olhar implacável, responde: "Tal coisa nunca acontecerá. Eu jamais a considerei minha filha, sua garota tola." Dessa forma, Claude, o imperador de Obélia, foi desalmado até o fim. E naquele momento, o mais profundo desespero podia ser visto nos olhos de Atanásia, a primeira princesa. Então, em algum lugar, um bebê desperta daquele pesadelo. "Ai, eu estava sonhando de novo com a história daquele romance?" Pergunta-se mentalmente a criança, que se lembrava que em sua vida passada trabalhara como funcionária de uma livraria e certa vez um consumidor teria esquecido por lá um livro chamado Adorável Princesa, com uma história um tanto cafona e infantil para o gosto dela. Mas ela só se lembrava dessa história porque havia nela uma princesa, que era executada pelo próprio pai e coincidentemente essa garota tinha o mesmo nome que ela. Esse pensamento lhe deu calafrios de repente, o que a fez decidir não pensar mais naquilo por enquanto. Distraída, acidentalmente derrubou o chocalho com o qual brincava, alertando a empregada que cuidava dela. A falta de cuidado e de paciência que essa mulher tinha com essa criança era nítida. A bebê se rebelava contra o comportamento negligente e desinteressado da criada, que sem a menor paciência, a colocou novamente no berço e se retirou do aposento, deixando-a completamente sozinha. A menininha se lembrava que em sua vida passada havia tomado algumas pílulas para dormir e ido para a cama. Mas após acordar já estava no corpo daquela bebê e em um luxuoso aposento. Não podia deixar de se perguntar se havia realmente morrido em seu mundo original. Mas aquilo não fazia o menor sentido, porque de repente havia se tornado um bebê. E ainda por cima, uma princesa que todos pareciam odiar. Foi aí que ela refletiu que o seu pai neste mundo devia ser um homem realmente brutal. Esse pensamento por si só já lhe dava uma angústia profunda. De acordo com o que ela ouvira das conversas das empregadas, o Palácio Rubi, o lugar onde atualmente ela morava, era originalmente onde as concubinas do imperador costumavam viver. Com ênfase no costumavam, porque no dia em que ela, a princesa Atanásia, nasceu, o imperador teria sofrido um ataque de fúria e desvivido todos no Palácio Rubi. Sua mãe, que era uma dançarina convidada para se apresentar num banquete real, sendo uma mulher muito bonita e envolvente, chamou a atenção do imperador, que a teria possuído à força. Diana então engravidou e com o tempo perdeu o favoritismo de Claude, vindo a falecer após dar à luz à filha do soberano. Desde aquele dia, o imperador teria negligenciado sua filha, deixando-a aos cuidados pouco entusiasmados das empregadas do Palácio Rubi. Ela se perguntava que tipo de lixo esse homem seria para abandonar não só sua esposa, mas também sua filha recém-nascida dessa forma. E ainda por cima deixar um bebê viver no lugar onde havia ocorrido um massacre tão cruel. A menina então se deu conta de que desde que havia escutado a história de seus pais através das empregadas, tinha tido dificuldades para dormir e pesadelos todas as noites.
mas sabia que mais do que os pesadelos, temia muito mais o pai, que até então nunca havia encontrado. E nem queria encontrar. E se de repente ele enlouquecesse e tentasse matá-la também? Sua mãe, Diana, antes de partir desse mundo, havia lhe dado um nome que significava imortalidade. Um nome auspicioso, mas um tanto extravagante para uma princesa negligenciada como ela. O pensamento novamente atravessou sua mente. Não era esse o mesmo nome daquela princesa que foi executada no livro Adorável Princesa? Anásia, irritada, então pensou: por que eu continuo pensando nisso? Melhor focar em crescer bem e forte, roubar algum ouro e dar no pé daqui o mais rápido possível. No momento seguinte, nossa pequenininha está brincando com uma brilhante bola dourada, sob o olhar atento de Lily, sua criada principal, e a única naquele lugar que realmente se importava com ela. E o tempo passou, e nossa princesinha crescia em graça e fofura. Ela já engatinhava sem dificuldades, o que favorecia o seu plano. Agora, ela podia se deslocar com mais independência e coletar recursos para o seu fundo de fuga. Num outro momento, Lily mostrava para nossa bebê um livro que trazia contos sobre o Império de Obélia. Nossa Ati apontava com os dedinhos para uma gravura que representava uma torre. Lily lhe explicou que aquela era a Torre do Mago, um lendário feiticeiro, o mais poderoso dentre todos. Lily contou à menininha que o tal mago da torre era tão forte, mas tão forte, que ele podia facilmente destruir todo o império. E por isso que os magos congelavam os próprios corações, para que os poderes não fossem usados para questões triviais, se a paixão viesse a sobrepor a razão. Virando a folha, Thanase se deparou com a foto de um jovem loiro, bonito, bem vestido, com vestes imperiais, e gesticulou para que Lily lhe dissesse quem era aquela pessoa. Oh, minha nossa, a senhorita já consegue reconhecer quem ele é? Disse Lily impressionada. Sim, a senhorita está certa. Esse é seu pai, princesa. Que ao contrário do que Lily estava pensando, até aquele momento nem tinha ideia de quem era o homem do retrato, ficou furiosa ao saber que era seu pai. Começou a bater as mãozinhas no retrato em ira. Ela se irritava pelo fato de aquele homem, que tantos havia massacrado no Palácio Cubi, estivesse sendo ali representado como um paladino da justiça, um herói a ser admirado. Para Ati, aquilo simplesmente não era justo. Interrompendo os pensamentos da menina, Lily observou que nunca tinha ensinado a Thanase o nome de seu pai, Claude de Auger Obélia. Ao ouvir o seu nome real, a nossa pequena então ficou muda de assombro. O nome do seu pai era idêntico ao do pai da princesa trágica daquele livro que lera em sua vida passada. Eram coincidências demais. Thanase não pôde deixar de se sentir inquieta e repassou mentalmente o enredo daquele romance na tentativa de encontrar uma explicação plausível para aquilo tudo. Na história que leu, existiam duas princesas, a Thanásia, a primeira filha, e Genete, a segunda filha e protagonista da história. Era ela a adorável princesa que dava nome ao livro, amada não só pela nação, como também pelo continente inteiro. E dentre aqueles que a amavam, estava seu pai, o imperador Claude, um herói, agraciado como o salvador da nação, mas que, na verdade, era um homem desalmado que desviveu seu irmão mais velho, o legítimo herdeiro do trono, para tomar o poder em seu lugar. Genete foi a única pessoa capaz de entrar em seu coração gélido. Claude só soube da existência de Genete quando ela tinha 14 anos. A mãe de Genete era noiva de Claude, Lady Penélope, que após enfurecê-lo, perdeu seu lugar como futura esposa e partiu deste mundo ao dar à luz a Genete. A tia de Genete, irmã de Penélope, fez de tudo para proteger a sobrinha de Claude e a escondeu aos cuidados da família Alfeus. Quando soube de sua existência, Claude, a princípio, manteve sua postura fria e distante,
para logo em seguida sucumbir à doçura e gentileza da protagonista, que rapidamente conquistou seu afeto. Ela, eventualmente, cresceu e, apoiada pelo pai, se casou com o herdeiro dos Alfeus e viveu feliz para sempre. Era revoltante para Ati que a primeira princesa, que tinha a mesma idade de Genete, tivesse crescido à margem, abandonada e sem qualquer apoio. A primeira vez que ela viu seu pai foi aos 9 anos de idade. Claude a fitou na ocasião com os olhos desinteressados e, ignorando-a, partiu. Mas para a garota, carente de afeição, o encontro foi entendido como obra do destino. E a partir de então, ela trabalhou duro e se esforçou com tudo o que tinha para se tornar uma princesa digna do afeto de seu pai. E no dia do seu debut, os sonhos dela foram destruídos. Ela, ofuscada por Genete, pensou que talvez fosse inevitável que ela fosse mais amada do que a princesa Atanásia. E ainda por cima, essa pobre princesa seria executada por seu próprio pai, sob a falsa acusação de tentar envenenar a irmã. Com certeza, ela foi caluniada, e era provável que a tia de Genete estivesse por trás de toda essa conspiração, um esquema elaborado para fazer da sua sobrinha a herdeira legítima ao trono. Dessa forma, antes mesmo de que Atanásia fosse julgada culpada, Claude a desviveu no seu 18º aniversário, 9 anos depois do seu primeiro encontro. E mesmo depois que fosse descoberto que a primeira princesa era inocente das acusações, Claude nunca demonstrou remorso ou arrependimento. E mesmo que Genete se sentisse culpada, ela foi confortada pelo seu noivo e seguiu a vida normalmente. Isso, de verdade, enfurecia Bebeate. À medida que ela ia refletindo que já não podia mais negar os fatos, um calafrio tomou conta de todo o seu corpo. Ela era, sem sombra de dúvidas, aquela mesma princesa trágica. Foi aí que ela começou a chorar copiosamente, desconsolada, incapaz de conter as lágrimas, sendo acudida por Lily, que a tomou nos braços e a aconchegou, sem entender o motivo do choro repentino. Lily era gentil e amável, além da única que realmente se importava com a jovem princesa. Ela, por seu amor e lealdade a Atanásia, também estava destinada a ir de arrasta pelas mãos do imperador. Apesar de ter sabido do massacre ocorrido no Palácio Rubi, Lily, ainda assim, se voluntariou para tomar conta de Ati, devido à sua admiração e amizade por Diana. Ela definitivamente tinha que mudar aquele futuro tenebroso, pelo seu bem e de sua preciosa Lily. E aqui temos outro salto temporal, e nossa Ati crescera um pouco mais e já se tornara uma pequena dama. Olhem para essa petita, gente, não parece uma boneca? Ela aprendera com o passar dos anos a conquistar o coração das empregadas, e pouco a pouco, com sua fofura e jeitinho, tinha tudo o que queria delas. Corria diariamente pelo Palácio Rubi e pelos arredores, sempre explorando e coletando recursos, por assim dizer, para seu fundo de fuga. Durante aqueles anos, ela descobriu que o dinheiro mensal enviado ao Palácio Rubi para os gastos estaria sendo desviado. E como não havia uma fiscalização adequada nem quem se importasse, os culpados permaneciam impunes e atuantes nas suas atividades criminosas. Estavam tão seguros de que não seriam pegos que roubavam joias e até as decorações das paredes. A Atanásia ficou tão irritada quando se deu conta dos fatos que cogitou até a possibilidade de dedurá-los ao imperador, mas ficou com medo de chamar atenção desnecessária sobre si e então desistiu. Tudo isso foi concluído com Lily exigindo da empregada-chefe que punisse os responsáveis e que devolvessem os bens roubados, o que de fato nunca aconteceu. O lado bom foi que a pequena Ati pôde confiscar ela mesma alguns objetos de valor sem que Lily notasse. Na próxima cena, Ati se dirige ao jardim para colher flores para Lily, quando foi abordada por uma das criadas, que a alertou que seu rosto estava sujo de chocolate.
criada retirou um lenço do bolso do avental e começou a limpar as bochechinhas da pequena o melhor que pôde. Ati notou que suas mãos também estavam cobertas de manchas de chocolate e pensou que teria que lavá-las antes que Lily descobrisse que estava comendo doces fora de hora. Lembrou-se então de que havia uma fonte, mais afastada do palácio, onde poderia lavar as mãos sem ser percebida, e foi até lá. Esticou-se na ponta dos seus pezinhos e se debruçou na mureta da fonte, alcançando a água com suas pequenas mãos. Enquanto se lavava, seu coração deu um salto ao vislumbrar acidentalmente seu próprio reflexo. Ela nunca havia percebido o quanto era bonita. Percebeu que muito se assemelhava a Diana, sua mãe, mas que seus olhos azuis com aparência de joias eram indubitavelmente como os de seu pai. Aquilo era esperado, afinal, uma vez que os olhos de joia eram característica herdada pelos descendentes diretos da família imperial de Obélia. Retomando seus planos iniciais, Atanásia foi mais adiante procurando as mais belas flores para colher. Planejava montar um buquê para surpreender Lily naquela tarde. Distraiu-se tanto em busca das melhores flores que não se atentou que se afastava cada vez mais do Palácio Rubi, até se dar conta de que não sabia mais onde estava. Olhou ao redor na esperança de se localizar e acabou avistando nas proximidades uma torre majestosa que despontava detrás das árvores. Tendo avistado a torre majestosa, correu naquela direção, entusiasmada pela descoberta, e deu de cara com o palácio, que não era o Palácio Rubi. Aventurou-se então no interior da construção, mas não avistou Vivalmo. Seria aquela uma construção abandonada? Apesar de estar aparentemente vazio, o palácio recém-descoberto parecia limpo e bem mantido. Então, teve uma ideia que julgou ser brilhante. Faria daquele local seu esconderijo secreto. E lá esconderia e manteria a salvo todas as suas riquezas, as quais estava acumulando para o seu fundo de fuga. A próxima cena vai para o quarto de Ati, onde ela está deitada no chão, desenhando despreocupadamente, sob o olhar cuidadoso de Lily. Quando Lily deixou o recinto por um instante, a menininha rapidamente se levantou e correu para perto da cama, onde resgatou vários saquinhos com suas riquezas, amarrados com barbantes. Tirando-os de debaixo da cama, atou-os às suas perninhas e os ocultou sob as saias para que ninguém percebesse sua presença ali. Do lado de fora, Lily conversava com outra criada, dizendo que hoje faria uma faxina completa nos aposentos da princesa, o que explica a pressa da pequena em dar sumiço nos objetos que, com tanto trabalho, havia acumulado. Ela aguardou pacientemente que Lily a colocasse na cama, para só depois sair de fininho do Palácio Rubi e correr a toda velocidade para fora dele, em direção ao seu esconderijo secreto. Lá, correu em direção a algumas árvores próximas, cavando um buraco para esconder seus pertences. Voltou a todo vapor, correndo horrores, quase botando os bofes para fora, mas chegou ao seu quarto antes que Lily retornasse. Enquanto estava na cama, refletiu com preocupação que era uma questão de tempo até que se encontrasse com Claude e fosse desvivida por ele. Se continuasse vivendo ali, seu risco de ir de arrasta só aumentaria. Esses recursos que havia acumulado seriam seu passaporte para uma vida segura e estável, longe da sombra da morte que Claude representava. Resolveu então que era hora de ampliar sua busca por riquezas e resolveu explorar o interior do palácio abandonado, pois lá poderiam haver riquezas que aumentariam ainda mais seus fundos e adiantariam seus planos. Uma vez lá dentro, nem precisou andar muito para encontrar de cara várias estatuetas de querubins feitos com o que parecia ser ouro maciço. Atanásia, estupefata frente a tamanha riqueza, correu entusiasmada,
para se assegurar de que eram realmente feitos de ouro. Tão satisfeita com o achado que não se atentou para um homem que por detrás a olhava com olhos entediados e frios. Ao sentir a presença intimidadora no local, ela se virou num impulso, dando de cara com um par de olhos de joias, tal como os seus, mas infinitamente mais frios e cruéis. Suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente frente à constatação de que aquele homem era nada mais nada menos que o imperador Claude, seu pai, e, se não pudesse evitar, seu futuro algoz. Devido aos tremores, os saquinhos com ouro e pedras preciosas presos às suas pernas caíram no chão, revelando seu conteúdo suspeito. Claude olhou friamente para aquela cena, e foi aí que sua voz gélida soou, interrompendo o silêncio incômodo que havia se instalado. O que esse inseto faz no meu palácio? E foi assim que tudo começou. O que será que a Ati vai fazer, hein, gente? Estão curiosos? Se você quiser acompanhar a continuação dessa história e de outras obras também, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. Se você gosta de histórias intensas, cheias de mistério, romance e fantasia como essa, tem um aplicativo na descrição onde você pode testar várias histórias gratuitamente agora mesmo. Então clica no link da descrição e aproveita o teste grátis. Te vejo na próxima parte.